Então, esse é o tema 2 do nosso módulo 2. Vamos falar sobre cooperação espontânea. Uma das reclamações que temos observado dentro do mundo corporativo é sobre o individualismo. Sabe, eu acredito que a competição ela é sadia, desde que não ultrapasse esse limite de fazer as pessoas não cooperarem. É importante ter competitividade, sim. Isso é uma forma de incentivar, é uma forma de fazer a pessoa querer mais, buscar mais, de se superar. Agora, isso não pode de maneira nenhuma impedir a cooperação. Até porque a equipe é um organismo. E nesse organismo eu tenho vários membros e esses membros precisam funcionar entre si. Cada membro tem que ter a sua própria vida, tem que ter os seus próprios resultados, desempenhar a própria tarefa, desempenhar a própria função. Mas ele também precisa cooperar com o todo. Ele precisa influenciar no bem coletivo, no crescimento coletivo. E por isso a cooperação ela deve ser espontânea. Quando eu tenho uma atmosfera, quando eu tenho um clima propício ao desenvolvimento, as pessoas têm um senso de propósito e elas querem fazer e fomentar o crescimento da equipe e se sentem orgulhosas por isso, se sentem bem em trabalhar em equipe. Essas pessoas, elas desejam cooperar. Isso é uma coisa que acontece espontaneamente, inclusive é uma necessidade humana básica. E antes da pessoa chegar nesse nível de cooperação, nesse nível de propósito, a pessoa passa por uma série de fases e essas fases promovem o desenvolvimento. A primeira fase, ela retrata sobre o eu. E eu quero que você acompanhe comigo essa imagem que vai aparecer para você aí na tela. A primeira fase, ela retrata sobre o eu. Retrata sobre o desenvolvimento pessoal. Retrata sobre o nível de maturidade da pessoa. E quando a pessoa não tem esse primeiro nível bem alimentado, a pessoa busca alimento, ela quer saciar a própria falta. Ou seja, como se essa pessoa estivesse vazia, ela não está inteira. E quando ela não está inteira, ela procura essa saciedade, ela procura essa completude. Então, antes da pessoa atingir esse nível de desenvolvimento, esse nível de amadurecimento profissional, ao ponto dela entender e perceber a cooperação como algo positivo, como algo produtivo, ela percebe a cooperação como um propósito. Então, antes disso, ela passa por fases. São 3 fases que ela enfrenta e quando ela conclui essas 3 fases, ela precisa ainda de um ajuste nessa percepção até que ela consiga de fato entender a cooperação como algo que agrega, como algo que seja maior do que ela, né? E as pessoas que criam uma equipe de alta performance, as pessoas que fazem esse contexto acontecer e que geram resultados incríveis, extraordinários juntas, as pessoas têm esse senso de cooperação, e sendo a cooperação um propósito, um estilo de vida, uma forma delas, enquanto pessoas, crescerem e contribuírem para o bem coletivo. E essas fases fazem a pessoa ter uma visão de plenitude. É como se a pessoa, o ser humano, isso é uma necessidade humana.
ela se sente bem, ela se sente pleno. A pessoa tem plenitude, então ela coopera. É uma consequência natural, por isso a cooperação ela tem que ser espontânea. Se for algo forçado, algo implantado, ela não acontece da maneira que deveria acontecer. A criatividade não flui, a troca não flui de maneira positiva como deveria ser. O clima, a atmosfera de trabalho em equipe, a atmosfera de união, de criação e cocriação, ela não acontece da maneira que tem que ser. Então, tudo isso deve ser espontâneo, porque é uma necessidade humana básica contribuir. É do ser humano contribuir, quando ele se sente pleno. Agora, a questão da plenitude aqui, nesse ambiente, não representa necessariamente a pessoa se sentir feliz, realizado, com todos os objetivos, a pessoa atingiu seus sonhos, a pessoa conquistou tudo que desejava na carreira. Não, não tem a ver com essa realização. Tem a ver com a necessidade de construir, com a necessidade de ser parte de algo maior. E esse algo maior é a equipe. É como se a pessoa enxergasse, percebesse o trabalho como algo maior. O trabalho não é simplesmente uma responsabilidade de ir lá e cumprir horário e bater meta. O trabalho é parte de uma criação de vida. O trabalho é parte de algo que ela precisa para construir, realizar os sonhos e ter a plenitude total, completa que ela tanto busca. Então, para que a realização, para que a cooperação espontânea aconteça, a pessoa precisa passar por 3 níveis de maturidade profissional. E esses 3 níveis estão descritos na imagem. Vamos voltar lá na imagem e acompanha comigo. O primeiro nível tem a ver com o eu, tem a ver com o desenvolvimento da pessoa, com esse tratamento individual. Sabendo que nesse momento a pessoa precisa entender as forças e as fraquezas que ela tem ao desenvolver uma função, um cargo ou uma tarefa. Dentro da equipe, dentro da empresa, ela precisa entender quais são as forças e quais são as fraquezas que ela tem. E sabendo disso, a pessoa ela entra em um nível de desenvolvimento. E não só um desenvolvimento técnico, aqui nós estamos falando de desenvolvimento comportamental. Nesse primeiro nível, a pessoa tem necessidade de confirmação. Então, ou seja, a pessoa ela não tem certeza se o que ela decidiu foi a melhor decisão. Ela não tem certeza se o que ela escolheu foi a melhor escolha. Ela não tem certeza se o que ela fez foi bem feito, se foi bom, se as pessoas aceitam ou não, se aquilo contribuiu ou não, se aquilo foi positivo ou não. A pessoa precisa de confirmação. Ela não tem segurança para decidir por si, para escolher por si o bom ou o ruim. É como se ela o tempo inteiro ficasse analisando, acompanhando, comparando para saber se foi ou se não foi bom. E não basta só a comparação, ela precisa da confirmação de alguém que na visão dela está acima dela. Esse alguém pode ser o gestor imediato, esse alguém pode ser um outro colaborador que tanto faz ser da equipe ou não, é alguém que ela nomeou como referência. E essa pessoa que foi nomeada como referência, a palavra dessa pessoa, a palavra é importante. Então, quando ela recebe a confirmação, ela se sente segura e ela continua. Enquanto ela não tem a confirmação, ela continua estagnada porque ela não sabe o que fazer. Ela não sabe para onde ir, ela não sabe como seguir e por isso ela não segue. São pessoas que geralmente nessa fase não apresentam iniciativa. A pessoa ela é muito bem comandada, mas ela não tem iniciativa, ela não tem proatividade,
ela não toma a frente, ela não assume riscos, porque ela não está preparada para isso. Seguindo ainda na primeira fase, essa pessoa com esse comportamento, ela precisa ser incentivada. É como se ela tivesse medo o tempo inteiro, medo de errar, medo de tomar uma decisão que prejudique ela ou as pessoas, e ela não quer fazer nada ruim. Ela não quer promover nada negativo. Então, ela fica quietinha, aguardando ela ser convidada, aguardando a vez dela chegar. Essa pessoa precisa de incentivo. Se ela não for incentivada, talvez ela não dê um passo. Então, além da confirmação, o incentivo é recomendado. E para não ficar somente nesse quesito emocional, nesse quesito motivacional, é importante nessa fase a pessoa ser reconhecida. Porque o reconhecimento não é somente para essa pessoa. O reconhecimento é perante um público. Então essa pessoa ela consegue saciar o nível de segurança dela mesma, enquanto incentivo, enquanto confirmação, mas perante o grupo ela também precisa ser determinada como uma pessoa de confiança, como uma pessoa de segurança, uma pessoa que realiza, uma pessoa que contribui. Então ela precisa de reconhecimento. E quando ela tem esses níveis, essas necessidades sanadas, a pessoa ela se sente bem para dar o próximo passo. Essa pessoa se sente bem para realizar mais, para tomar uma decisão, para fazer mais, para ter iniciativa e para se comportar de maneira diferente, para não ser tão dependente. E aqui a questão é essa: as pessoas que se encontram nesse nível são pessoas dependentes. Não significa que a pessoa tem um perfil ruim ou a pessoa não tenha competência para realizar determinadas tarefas, mas são pessoas dependentes. E se você tem pessoas assim na sua equipe, você precisa promover esse desempenho, essa desenvoltura, porque só assim a pessoa vai se desenvolver e vai conseguir apresentar resultados ainda melhores, resultados ainda maiores. A questão é que quando esse nível ele está sanado, quando a pessoa se sente saciada ao ponto de ficar satisfeita com esse nível, a pessoa evolui para o segundo passo. E nesse segundo passo, ao tempo que ela percebe crescimento, ao tempo que ela se desenvolve nos aspectos comportamentais, essa pessoa apresenta uma insatisfação consigo mesma. É como se ela quisesse mais, é como se ela necessitasse de autonomia, é como se ela necessitasse de realizar algo novo, de provar para ela mesma que ela é capaz e que ela valoriza aquilo e que as pessoas valorizam também aquilo que ela faz. Então, nesse segundo nível, geralmente existe uma baixa de energia porque a pessoa se sente insatisfeita com ela mesma. É como se a pessoa se achasse pequena para realizar algo. É como se ela se achasse sempre inferior. É como se ela sempre encontrasse outra pessoa melhor do que ela. É como se ela percebesse que os outros executam de maneira mais assertiva. É como se ela percebesse que os outros são mais capacitados. E por conta disso, ela ainda não se lança da maneira que ela gostaria de se lançar. Mas a questão é que o comportamento ele é um pouco limitado, travado, mas o desejo ele é ardente, o desejo existe, o desejo de crescer, de ser melhor, de ter autonomia, de fazer coisas novas e de criar e de desenvolver. A pessoa tem esse desejo latente. Mas se esse nível de satisfação com ela mesma não tiver sanado, a pessoa ainda assim não consegue apresentar iniciativa, ainda assim a pessoa não consegue tomar decisões por si, ainda assim a pessoa não consegue ter a desenvoltura para solucionar questões
ainda assim ela apresenta dependência. Então acompanha comigo a imagem aí na tela. Nós já falamos no primeiro nível, a pessoa tem total dependência. No segundo nível, ela consegue já se desenvolver e já consegue realizar ações, mas ela ainda assim se sente dependente. Por quê? Porque existe uma insatisfação com ela mesma e ela precisa sanar essa insatisfação. E como ela vai sanar essa insatisfação? Tendo autonomia para realizar. Porque quando ela tem autonomia para realizar, ela vai ver o resultado e o próprio resultado estimula essa pessoa a continuar. Essa pessoa precisa de novidades, ou seja, ela precisa de desafios maiores, ela precisa de desafios ainda mais intensos para que ela veja que ela consegue, que ela é capaz e o próprio resultado vai incentivar essa pessoa a continuar. E quando ela olha para tudo isso e ela percebe o tamanho da capacidade que ela tem, essa capacidade é uma capacidade humana, o ser humano tem uma capacidade imensa, ilimitada de realização, de transformação e de criação. Quando ela percebe tudo isso, o terceiro passo para sanar esse nível de desenvolvimento é ela dar valor a tudo isso, ela enxergar que ela é capaz e ela dá valor nessa realização dela e ela enxergar que ela consegue executar coisas com qualidade e ainda assim ela pode se desenvolver. Se esse nível está sanado, ela evolui para o próximo nível, que aí é o ponto número 3. Agora a questão nesse momento é sobre esse nível, porque esse nível é muito pessoal. Acontece que algumas pessoas precisam estar com o copo totalmente cheio para se sentirem preparadas. Outras pessoas, se estiverem com o copo ali acima da metade, ela já pula, se joga para o próximo nível. E outras pessoas não. Então esse tempo de evolução, ele pode ser diferente de uma pessoa para outra. Esse tempo de se lançar, de se jogar pro próximo nível, de subir um degrau, ele pode ser diferente de uma pessoa para outra. Então é importante também, enquanto gestor, você respeitar esse tempo, esse limite das pessoas. Então vamos seguir aqui no próximo nível, que é o nível 3. Esse momento é a evolução. E a evolução, nesse momento, ela é apresentada com uma insatisfação, mas é uma insatisfação com o externo. Então, ou seja, é como se essa pessoa crescesse tanto e ela olha para o ambiente e ela vê um desajuste entre ela e o ambiente. E nesse desajuste, ela procura ajustar. E a percepção dela é de ser notada. Ela quer ser notada, ela quer saber que faz falta. Então, ou seja, ela se percebe e ela quer que as pessoas percebam também ela do mesmo tamanho que ela se percebe. Ela se vê capaz e ela necessita que o ambiente também veja que ela é capaz. Mas para que ela perceba isso, ela precisa de sinais. E esses sinais são das pessoas que cercam. A própria equipe faz isso. Então, quando a pessoa se desenvolve, apresenta resultado e ela cresce, a própria equipe reforça esse comportamento e ele retroalimenta o desenvolvimento da pessoa. Então, a própria pessoa se alimenta e a equipe também alimenta esse desenvolvimento. E a pessoa assim segue crescendo e se desenvolvendo. Então, o próprio relacionamento interpessoal dentro da equipe é uma ferramenta de desenvolvimento humano. E importante entender aqui que esse desenvolvimento humano é relativo à pessoa, realmente ele é relativo à pessoa. Então, cada indivíduo no seu time está vivendo um momento diferente do próprio desenvolvimento. E pelo próprio comportamento, as pessoas vão se agrupar. Então, dentro da sua equipe, você tem subgrupos. E esses subgrupos se reúnem por afinidade.
Então, geralmente as pessoas que estão nesse nível de desenvolvimento vai se unir com outras pessoas que também estão nesse nível de desenvolvimento. E o próprio relacionamento nutre essa realidade. Se essa realidade não for estimulada, as pessoas vão permanecer no mesmo nível de desenvolvimento. Então, ou seja, eu tenho pessoas que estão no nível 1. São pessoas extremamente dependentes. Se essas pessoas se relacionarem somente com outras pessoas que também estão no nível 1, provavelmente esse grupo vai alimentar a dependência e as pessoas continuarão na dependência. A menos que algo aconteça que faça essa pessoa evoluir para o próximo nível. Quando ela evolui para o próximo nível, ela tem um comportamento de chamar as outras pessoas para evoluírem com ela. E aquelas pessoas vão fazer a mesma coisa, vão chamar aquela pessoa que evoluiu para voltar e ficar com ela. Porque nós nos reunimos por afinidade. Quando eu tenho algo, eu não quero perder. Aliás, a sensação de perda, o sentimento de perda, ele é um dos sentimentos mais intensos, mais fortes que existe no ser humano. E quando eu reúno o meu grupo, ali é a minha zona de conforto, ali é o meu momento de estar seguro, de me sentir seguro. E eu não quero perder isso. E se alguém que eu gosto está indo para uma zona perigosa, eu tenho medo dessa pessoa se machucar, eu tenho medo dessa pessoa se decepcionar, eu quero proteger essa pessoa, então eu trago essa pessoa de volta. E aí começam os movimentos das dinâmicas dos grupos. Eu tenho subgrupos dentro da minha equipe que se reúnem por afinidade, mas ao tempo que eles se reúnem, eles também se protegem. Então eu, enquanto gestor, preciso promover ações para chamar essas pessoas para um próximo nível. E as pessoas que forem para esse próximo nível, eu preciso estar atento para ajudar essas pessoas a permanecerem nesse nível e não voltarem para o nível anterior, porque o próprio grupo vai chamar essa pessoa de volta por boa vontade, por boa intenção, porque quer proteger, porque quer ajudar, porque quer ficar junto. E essas dinâmicas fomentam os resultados. Vejam que nós estamos falando de cooperação espontânea. Porém, a cooperação espontânea ela é representada com um nível intenso de iniciativa, com um nível intenso de pessoas que solucionam problemas, com um nível intenso de pessoas que dão um passo à frente para trazer melhorias, para trazer um processo diferente, para contribuir, porque eles querem crescer e eles contribuem para esse crescimento. Então, se eu tenho pessoas no nível 1, o meu objetivo é fazer essas pessoas irem para o nível 2 e depois irem para o nível 3. E as necessidades, elas são a evolução demonstrada com uma insatisfação. Então, geralmente, parece que a pessoa está desmotivada, parece que a pessoa está desanimada. Só que essa insatisfação, ela é um sinal de evolução. Antes do crescimento, vem sempre a confusão. Então, a pessoa primeiro passa por uma tempestade, ela primeiro passa por um momento difícil, um momento desafiador, e ela fica confusa, ela fica insatisfeita. Isso é bom, isso mostra crescimento, isso mostra evolução. Então, nem sempre quando o seu funcionário apresenta uma reclamação, nem sempre isso é negativo. Nem sempre quando o seu funcionário apresenta uma insatisfação, nem sempre isso é negativo. Às vezes isso pode ser um sinal que você, enquanto gestor, pode dar a mão e chamar ele para o próximo nível que ele está buscando, porque ele quer se saciar nessa necessidade, a necessidade humana. Ele quer se saciar nessa necessidade. Então, a insatisfação consigo mesma, a pessoa acha que não é capaz, ela acha que tem sempre outra pessoa melhor, ela se sente insegura com ela mesma. É um nível de evolução, ela está no nível 2 de evolução.
E se ela está no nível 2 de evolução, o meu papel enquanto gestor é ajudar essa pessoa a sanar essas necessidades. As necessidades do nível 2, de autonomia, de novidade, de dar valor. A pessoa precisa dar um passo e ver o resultado, e ver que ela consegue, e ela vai lá e faz uma coisa nova, ela faz uma coisa diferente. Talvez é hora de eu delegar para ela uma tarefa nova, uma tarefa diferente. Talvez é hora de eu estimular essa pessoa a fazer outra coisa que ela não fazia antes, e confiar e delegar para essa pessoa essa responsabilidade por uma tarefa diferente. Quando ela recebe essa novidade, ela é estimulada. E nesse estímulo, ela vê que ela é capaz. E o próximo passo é ela dar valor nisso, dar valor nessa capacidade, nessa capacidade imensa que o ser humano tem de se reinventar, de criar, de se fortalecer, de mudar. E quando esse nível está satisfeito, a pessoa evolui novamente. Nessa evolução, olha, ela apresenta novamente uma insatisfação, e agora uma nova insatisfação. É como se a pessoa sentisse que ela não é valorizada, ela não é notada, ela não faz diferença, ela não faz parte da equipe. E nesse terceiro nível, olha comigo aí a imagem, no terceiro nível, ela apresenta essa insatisfação com o externo, é como se ela se sentisse engaiolada. É como se ela sentisse que ela tem asas para voar, mas ela está presa numa gaiola. E essa gaiola é o ambiente. O ambiente não representa a empresa. O ambiente representa o contexto. E esse contexto, lembra lá do nosso primeiro vídeo aqui da nossa mentoria. E esse contexto é aquela esfera inteira, representa o ambiente, que é a organização, representa os próprios membros da equipe e representa também o processo de gestão. Então essa pessoa, ela se sente excluída desse contexto, ela acha que ela é grande demais para esse contexto, ou que ela não é notada, não é percebida, que ela não faz diferença, que ela não influencia, que ela não faz parte. E quando a pessoa está nesse nível de desenvolvimento, ela anseia por conexão. Quando a pessoa está nesse nível de desenvolvimento, nesse nível de maturidade, ela anseia em fazer parte do meio, em ser parte do meio. Ela quer estar conectada, ela quer realmente fazer diferença. Ela quer sentir que ela faz falta, ela quer sentir que ela é amada, ela quer sentir que ela é importante para esse grupo, para esse ambiente. Então, nesse terceiro nível, a conexão com o exterior, ela é importante. E eu, enquanto gestor, se eu percebo isso no meu colaborador, eu vou fazer coisas para que esse colaborador se sinta parte. Eu vou fazer coisas para que esse meu colaborador se sinta incluído, para que ele seja de fato aceito e reconhecido coletivamente. Quando a pessoa atinge esse nível de maturidade, ela precisa se saciar nesse nível, e ela se sente satisfeita nesse nível. Aqui pode acontecer um erro, e é um erro comum no crescimento e no desenvolvimento das pessoas. As pessoas começam a se comparar. E a comparação, gente, é prejudicial. É prejudicial quando eu me comparo com outra pessoa que talvez tenha o contexto diferente do meu, que talvez tenha os recursos diferentes do meu, que talvez tenha uma realidade completamente diferente da minha. É como se eu estivesse comparando pera e maçã. E eu quero que a pera seja igual à maçã, ou eu quero que a maçã seja igual à pera. Só que nunca vai ser igual. Vai ser diferente. Então eu não posso comparar as duas, são duas coisas diferentes, que são ótimas, que são fantásticas, mas que são duas coisas diferentes. Então a comparação, ela não pode impedir a evolução e o desenvolvimento. É por isso que é importante nesse momento a pessoa ter a maturidade, a pessoa ter o entendimento de que a comparação, ela tem que acontecer com ela mesma. Ela compara o crescimento dela. Ela não compara o resultado dela com o resultado de outra pessoa. Ela compara a evolução dela com ela mesma. É o momento que ela entende que ela vai superar os próprios limites.
É o momento que ela entende que ela vai crescer e evoluir e se desenvolver, e que isso não necessariamente significa que ela vai ser melhor do que o outro colega da equipe, que o outro membro da equipe. Ela não vai ser melhor do que um outro profissional que está em outra área. E essa comparação não pode existir, porque isso mina o trabalho em equipe. Isso afasta as pessoas, isso reduz os resultados e isso faz a pessoa evoluir. No lugar de crescer para a cooperação e gerar o ambiente, a atmosfera de desenvolvimento, eu trabalho o inverso. Eu faço a colaboração, eu faço o universo, a atmosfera de cooperação acabar. Então a comparação, ela tem que acontecer entre os resultados da própria pessoa. E aqui cabe muito bem a filosofia da melhoria contínua. Então eu tenho que ser hoje melhor do que eu fui ontem. E se eu tenho um desafio, um limite, uma dificuldade, eu vou trabalhar para desenvolver as minhas habilidades, para desenvolver a minha competência e eu vou me tornar melhor ainda no que eu faço. E se eu decidir ingressar num desenvolvimento de carreira, eu vou me preparar para que eu alcance um outro cargo, para que eu alcance uma outra atividade. E aí a pessoa passa a ter a gestão da própria carreira. Ela passa a ter a gestão do próprio plano de carreira. E esse crescimento, ele precisa ser traçado. Se eu tenho na minha equipe uma pessoa que está no nível de desempenho, que ela tem um nível de competência, eu preciso contribuir para o crescimento dela. Porque se eu tranco essa pessoa na gaiola, eu estou contribuindo para o declínio do meu colaborador. E vai chegar uma hora que o meu colaborador vai voar. E ele vai precisar voar. É uma necessidade dele, mas ele vai sair da tua equipe. Um exemplo, ele vai sair da tua equipe se não tiver espaço para ele, mas ele vai deixar um legado na sua equipe. Ele vai evoluir, vai ser promovido para um outro cargo, ele vai ser promovido para uma outra função, mas ele vai deixar um legado na sua equipe. Ele vai contribuir positivamente para a sua equipe. E quando a pessoa atinge esse nível de superação, dela mesma se superar e de crescer e de se desenvolver, a pessoa tem a necessidade de ser útil. E ela quer ser útil não só para o trabalho, para atingir as metas, atingir o resultado. Aliás, essa pessoa já atinge, nesse nível, ela já atinge os resultados. Mas ela tem um senso de propósito que é algo maior, não é só trabalhar, não é só bater a meta, não é só entregar o resultado com qualidade, ela quer muito mais, ela quer contribuir para a empresa, ela quer contribuir para as pessoas, ela quer contribuir com os clientes, ela quer contribuir com os parceiros, ela quer mais do que simplesmente executar uma tarefa. E nesse nível as pessoas cooperam de maneira espontânea. Nesse nível, as pessoas têm realmente uma dinâmica diferente de realização. Nesse nível, as pessoas conseguem solucionar problemas, as pessoas têm agilidade para tomar decisões, as pessoas têm agilidade para resolver situações e criar coisas que contribuem com o resultado final, que contribuem com o propósito final da empresa. Nesse nível, as pessoas estão totalmente alinhadas aos objetivos estratégicos. As pessoas conseguem entender e perceber as necessidades de mudança. Muitas vezes você não precisa dedicar tanto tempo para convencer alguém que precisa fazer algo diferente, porque essa pessoa está tão conectada com o propósito da empresa que ela compreende, ela entende, ela se dispõe a fazer diferente porque ela quer contribuir. E essa contribuição é espontânea, acontece porque é uma necessidade humana, porque a pessoa está no nível de desenvolvimento e ela quer crescer e ela quer contribuir. Então, baixe esse arquivo que está aí para você, elencando os níveis, o primeiro, o segundo, o terceiro, e você pode refletir dentro da sua equipe onde cada pessoa está, quais são as necessidades de cada pessoa. E se você ainda não conhece as necessidades, dedique um tempo conversando com seu colaborador. Dedique um tempo conhecendo o seu colaborador.
Porque se você promove esse crescimento, essa evolução, você está ajudando a sua equipe a chegar em outro nível de resultado e de desenvolvimento. Pessoas com comportamentos que são desejados por todos os gestores. É importante entender que os subgrupos, eles vão existir, vão continuar existindo. Agora, esse subgrupo, essa coligação de pessoas não pode impedir o desenvolvimento das pessoas, porque o próprio grupo vai fazer isso acontecer. E se você consegue perceber que grupos são esses e que tipo de ligações eles têm, você consegue promover o crescimento daquele subgrupo. E aquele subgrupo evolui para o próximo nível. E você consegue perceber as necessidades deles e levar ainda mais para um outro nível de crescimento. E assim você vai ter uma equipe que colabora, uma equipe que cresce, uma equipe que se desenvolve, uma equipe que talvez seja até autogerenciável. Uma equipe que te apresente resultados que talvez você nunca tenha imaginado, mas de pessoas que têm iniciativa, proatividade, pessoas que se comunicam, que resolvem conflitos, pessoas que discordam entre si, mas que encontram soluções, pessoas que, quando discutem uma situação, encontram uma concordância. Pessoas que abrem mão, às vezes, do próprio posicionamento em prol do bem coletivo. Pessoas que decidem mudar porque vão contribuir positivamente. E esse é o verdadeiro espírito do trabalho em equipe. As pessoas se ajudam a desenvolver, elas se desenvolvem e ajudam o outro a se desenvolver. E se você tem esse ciclo na sua equipe, com certeza você vai ter resultados incríveis. E não só resultado financeiro, de faturamento, de orçamento, mas você vai fazer a diferença na vida das pessoas. E esse legado não fica só na organização, esse legado vai para dentro das famílias, desses colaboradores, e são espelho para os filhos, para os colegas, para as pessoas com as quais eles conversam lá fora, para as pessoas que eles se relacionam lá fora. Nós somos a média das pessoas com quem nos relacionamos. E se eu tenho um nível diferente de desenvolvimento, eu vou estimular também as pessoas ao meu redor a estarem no nível de desenvolvimento que eu quero, que eu tenho e que eu desejo para mim. Agora não pode acontecer o inverso. Eu subi um nível nesse desenvolvimento, eu subi um nível na escada e aquele grupo que eu convivo me puxa para trás, me faz descer de volta esse nível. Isso não pode acontecer. Então eu, enquanto gestor, eu quero ser um agente de mudanças, eu quero ser um agente que contribui para o desenvolvimento, que contribui para o crescimento das pessoas, é um legado. E esse crescimento vai expandir para a sociedade como um todo. E essa pessoa com certeza vai ser adepta aos meus pedidos, aos meus processos, porque ela quer contribuir de maneira espontânea. Então aproveite esse conteúdo, reflita aí com o seu grupo, com as pessoas que você tem na sua equipe e pense em maneiras o que você pode fazer, que ações você pode fazer para ajudar as pessoas a subirem um nível, para ajudar essas pessoas a caminharem e chegarem no próximo nível de desenvolvimento.